Um homem morre em seu mundo de origem e reencarna como uma espada em um mundo de fantasia, onde ele é o professor de uma jovem garota meio besta. Um flashback mostra como a espada morreu e como ele reage ao não apenas ser reencarnado em um mundo alternativo, mas como uma espada montada em um pedestal. Por um breve momento, uma voz dentro da cabeça da espada informa que ele está prestes a ter um grande desafio e depois desaparece. Apesar de querer mais respostas, a espada atribui a voz a uma alucinação e percebe que, se ele está em uma história de Isekai, teria habilidades especiais. Sem perder tempo, ele abre seu menu para ver seu nome e descobre que é uma arma inteligente. Além disso, a espada elogia suas habilidades e capacidades. Ele então observa que seu design se parece com uma espada que você encontraria no final de um RPG. Nesse momento, um pequeno grupo de goblins tenta tirá-lo de seu pedestal. Provocado pelos goblins, a espada usa sua habilidade de telecinese para matar alguns deles imediatamente. Ao fazer isso, a espada consegue cortar um cristal dentro de um dos goblins, permitindo que ele absorva seu poder sem saber. Assim que o grupo de goblins foi completamente derrotado, a espada abriu novamente seu menu para ver as novidades no menu de estatísticas, percebendo que acumulou 3 de 100 cristais até agora e tem espaços de habilidades com algumas novas habilidades após ter derrotado os goblins. Percebendo que pode absorver habilidades de seus inimigos derrotados, a espada ouve uma voz feminina notificando-o de que ele tem 10 espaços de habilidades disponíveis, e então pergunta se ele gostaria de equipar alguma. Antes de fazer isso, a espada apunhala o cadáver de um goblin e absorve seu cristal, absorvendo assim suas 2 habilidades. Depois, a espada usa sua habilidade de escavação para enterrar os corpos do grupo de goblins e se reposiciona em seu suporte de espada. Ansiosa para absorver mais cristais e ganhar novas habilidades, a espada também espera que um dia tenha um mestre digno para empunhá-la. Em outro lugar, uma jovem garota gato negra trabalha com um grupo de escravos sob as ordens de seu mestre comerciante de escravos, e internamente nota seu desejo de se tornar mais forte. Voltando à espada, ele usa sua telecinese para voar no ar por 3 minutos periodicamente, pois seu MP se esgota nesse tempo. A espada encontra um flutuador aéreo que ele tenta matar instantaneamente, mas o monstro o constrange com seus tentáculos e drena seu MP. Desejando essa habilidade para si, a espada corta os tentáculos do flutuador aéreo e imediatamente mata o monstro, absorvendo assim seu cristal. Uma vez que a espada absorve 3 novas habilidades, ele percebe que uma delas se chama Flutuar. Essa habilidade, combinada com sua telecinese, permite que ele voe por 5 vezes mais tempo e ele a usa para matar uma centopeia monstro. Ao fazer isso, a espada é notificada de que suas habilidades evoluíram e que ele recebeu 10 pontos de evolução. A espada usa 5 pontos de habilidade para ganhar MP1 melhorado e os outros 5 para ataque melhorado 1. Embora exultante por ter adquirido 2 novas habilidades, a espada observa que está desolada por não ter um usuário para empunhá-la. Naquela noite, a espada localiza uma caverna que serve como ninho de goblins, e mata os que estão do lado de fora, e a maioria dos que estão dentro, adquirindo novas habilidades no processo. Na parte mais profunda da caverna, a espada, usando furtividade, localiza o Rei Goblin cercado por goblins. Usando seu ataque catapulta de telecinese, a espada mata instantaneamente o Rei Goblin e prossegue para matar o restante dos goblins. Uma vez resolvido isso, a espada descobre que sua maestria em espadas está no nível 3. Eufórico novamente, pois seu portador ficaria encantado em ter um conjunto de habilidades tão impressionante. Enquanto isso, a garota gata preta protege outro escravo de uma surra por um de seus supervisores e é ordenada a recuar. Por causa de sua insubordinação, ela é repreendida e não tem direito ao jantar naquela noite. Na manhã seguinte, a garota gata preta tenta retaliar contra seu supervisor novamente, apenas para ser ordenada a se deitar no chão pelo supervisor. Mais tarde, ela e os outros escravos andam em uma carroça através de uma floresta onde a garota gata preta canta que ficará mais forte e evoluirá. A espada, de volta ao seu pedestal, reflete sobre como quanto mais longe ele está do local, mais fortes são os tipos de monstros que encontra. As localizações são divididas em áreas, sendo a mais alta 5, e até agora ele conseguiu lidar com todos os monstros na área 4. Com bastante confiança, a espada desafia o chefe da área 5, um slime glutão, e o derrota combinando suas habilidades de catapulta telecinética e atirador de vento que ele chama apropriadamente de corte celestial.
Ao realizar isso, a espada recebe 30 pontos de experiência e algumas novas habilidades, incluindo Regeneração Instantânea 1. É uma habilidade que permite a ele se regenerar instantaneamente ao custo de uma grande quantidade de pontos de magia. A espada então experimenta a dimensão de bolso que armazena instantaneamente o cadáver do slime glutão. Eventualmente, a espada enfrentaria o chefe do leste, a Cobra Doppel, e ganharia sua habilidade de Doppelganger, que não o impressionou. Ele então enfrentaria o chefe do norte da Área 5, uma tartaruga explosiva, e experimentaria sua habilidade de pensamento dividido, usando-a para melhorar sua magia de terra. Ao fazer isso, ele derrota a tartaruga explosiva com uma parede de terra e um corte celestial, e ganha 2 novas habilidades. No dia seguinte, a espada enfrenta o chefe ocidental da Área 5, o Dente de Sabre Tirano. Gastando 15 pontos de energia, a espada melhora sua presa de veneno superior para a presa de veneno demoníaca, e explora sua fraqueza ao veneno contra ele. Após derrotar o monstro, a espada evolui novamente, ganhando novos atributos. Desejando enfrentar novos monstros mais fortes, a espada dirige-se para a floresta além da Área 5. Quando a espada se finca no chão, descobre que seu MP estava sendo absorvido por ele e fica presa ali. Durante sua estadia de 1 mês lá, ele clama por alguém para resgatá-lo, não se importando com a raça a que pertencem, e por desespero, maximiza suas habilidades de culinária e fogo. Além disso, ele eleva suas estatísticas de portador para o nível 2. No meio disso, começa a chover, e a espada faz um solilóquio melancólico sobre sua situação atual. Enquanto isso, um urso de 2 cabeças atacou a carroça em que a garota Gato Preto e os escravos estavam. Ele destrói a carroça sequencialmente e mata alguns dos escravos, assim como um capataz. Isso concede liberdade à garota Gato Preto e, enquanto empunha um bastão, ataca o monstro, mas é arremessada por seu incrível poder. Desejando mais poder, a espada chama a Gata Negra, que o encontra e o usa para derrotar o urso de 2 cabeças. Depois disso, o comerciante de escravos tenta fazer com que a Gata Negra entregue a espada, mas ele mata o comerciante com raiva por seu abuso e queima o contrato que estava ligado ao colar da Gata Negra, fazendo-o cair, libertando-a. A Gata Negra então concorda em se tornar a portadora da espada para evoluir, já que nenhuma Gata Negra jamais conseguiu evoluir. Comovida pela história do Gato Preto, a espada concorda em treiná-la e ajudá-la a alcançar seu objetivo. A garota Gato Preto então se apresenta como Fran, e como a espada não tem nome, Fran o chama de mestre, principalmente devido à sua promessa de torná-la mais forte. No presente, Fran dorme ao lado do mestre enquanto eles viajam em uma carroça para uma cidade cercada por um muro de pedra, onde uma horda de goblins planeja invadi-la. O professor narra sobre o passado de Fran e seu desejo de evoluir, mesmo que aqueles da tribo dos Gatos Pretos nunca tenham conseguido evoluir. Depois de acabar com um grupo de goblins, Fran usa magia de água para se limpar e depois limpar o professor das manchas de sangue dos goblins. Fran então ouve algo e corre para a cena, apesar do pedido do professor para aprender qual é o problema. Pulando para uma carroça de mercador cercada por um grande grupo de goblins, um aventureiro chamado Randall luta para proteger a carroça com o mercador dentro dela. Chegando à cena, Fran rapidamente elimina os goblins, enquanto o goblin líder foge. Agradecido pela ajuda de Fran, Randall pergunta se ela gostaria de uma carona até Elessa. Teacher considera a oferta uma maneira de Fran ajudá-lo a proteger a carroça até chegarem ao destino. No entanto, além disso, ele acredita que Randall é um bom sujeito no geral, e faz Fran aceitar a oferta. A caminho do destino, Randall explica a Fran o aumento nos encontros com monstros na Grande Planície do Lobo. Aparentemente, uma guerra territorial ocorreu lá, fazendo com que monstros mais fracos como goblins se refugiassem em estradas movimentadas. Ao ouvir isso, Teacher conclui que suas travessuras na área causaram problemas recentes. Fran então pergunta se Randall sabe sobre uma espada simples implantada na área. No entanto, Randall não sabe, para desgosto do professor. Randall então pergunta se Fran é uma aventureira de Rank D, o que a deixa perplexa, assim como o professor. Portanto, Randall explica o sistema de classificação de monstros para ela e para aqueles que caçam monstros, os aventureiros. Uma explicação sobre aventureiros é então dada por Randall, que menciona alguns famosos. Desejando se tornar uma aventureira, Randall explica que Fran terá que se registrar na Guilda dos Aventureiros, onde poderá vender seus materiais de monstros. Em outro lugar, o líder Goblin, que fugiu após a chegada de Fran, retorna à sua base,
onde um xamã goblin convoca várias espécies de goblins, e no processo começa a se mutar. De volta ao lado de Fran, a carroça chega em Elessa, e enquanto Fran se dirige à Guilda dos Aventureiros, Teacher lança identificar nas armas usadas pelos aventureiros. Para sua surpresa, todas as armas eram muito mais fortes do que ele, e ele fica abatido. Fran então anima o Teacher elogiando-o, o que levanta seu ânimo, e eles continuam em direção à Guilda dos Aventureiros. Na guilda, a recepcionista Nell luta para manter a fachada de uma recepcionista sorridente, enquanto lida com o comportamento rude dos aventureiros ali. Fran então se aproxima de Nell e pede para se registrar como aventureira. Internamente, Nell acredita que Fran não está apta para ser uma aventureira, mas ainda assim permite que ela faça o exame de luta simulada. Levados a uma arena onde o examinador, Donadrond, se apresenta a Fran com uma voz alta e exuberante enquanto usa sua habilidade de intimidação. Ao lançar e identificar em Donadrond, Teacher fica chocado com a força de Donadrond enquanto o ogro se prepara para a luta que está por vir. No início da luta, Fran tem dificuldade em se defender dos ataques de Donadrond. Então, Teacher lança feitiços de suporte nela, fazendo seu For e AGI aumentarem temporariamente. Com os feitiços e a combinação de magia de terra e fogo, Fran termina a luta com um ataque de presa de dragão. Ao derrotar Donadrond, Fran passa no exame. Depois, Fran, acompanhada por Donadrond, encontra-se com o mestre da guilda, Clint, em seu escritório. Clint tenta descobrir de Fran onde ela aprendeu suas habilidades com a espada e feitiços, mas seguindo o conselho do Teacher, ela se recusa a responder. Compreendendo, Clint tenta usar Identificar em Fran. No entanto, é negado devido à proteção de Identificar do Teacher. Curioso para saber se ela falhou, Clint assegura a Fran que ela passou, pois os espíritos estão calmos. O professor então lança Identificar em Clint e descobre suas estatísticas e habilidades impressionantes. Nesse momento, Nell entra na sala e informa que tudo está em ordem e Clint permite que Fran receba seu cartão da guilda. Em uma sala onde rostos esculpidos em pedra compõem a parede, um grande cristal está sobre um pedestal no centro da sala. Fran registra sua assinatura de mana no cristal e então escolhe sua classe como espadachim mágico. Uma vez resolvido isso, Nell entrega a Fran seu cartão da guilda e, de volta à mesa da recepcionista, Fran entrega alguns de seus materiais de monstros para ganhar um lucro de 195.000 ouro. Quando Fran tenta sair, um quarteto de aventureiros tenta extorquir dinheiro de Fran, mas Nell intervém e despreza o grupo. Um dos membros tenta atacar Nell, mas Fran a salva e o professor sugere que eles levem a luta para fora. No entanto, os aventureiros bloqueiam o caminho. Um dos aventureiros menospreza Fran por ser da tribo do Gato Negro, o que a irrita e faz com que ela corte os pés do aventureiro. Em seguida, ela derrota os aventureiros restantes com oscilação. Nell se recusa a curar o líder até que ele pague uma grande multa. Uma vez feito isso, Fran sai da guilda, mas um anão usa visão divina no Teacher para deduzir que ele é uma arma de inteligência. Enquanto Fran com Teacher nas costas explora as barracas ao redor de Elessa em busca de equipamentos, eles são abordados por Garrus, que sugere que visitem sua loja. Teacher usa Identificar em Garrus para saber seu nome, estatísticas e habilidades e fica impressionado com eles. Seguindo o conselho do Teacher, Fran é guiada por Garrus até a loja dele. No caminho para a loja, dois homens repreendem Fran com inveja por ela poder fazer negócios com Garrus, mas ele revela que eles planejam revender seu equipamento e se recusa a fazer negócios com tais homens. Uma curiosa Fran então pergunta a Garrus por que ele se recusaria a fazer negócios com os dois homens desdenhosos e, no entanto, faria com ela. Garrus então afirma que ficou impressionado com a forma como ela lidou com os homens na guilda e ficaria feliz em fazer negócios com ela. Na loja de Garrus, Fran experimenta o equipamento que ele oferece, e Teacher ficou impressionado com seus atributos. Apesar de sua contínua insegurança sobre como as espadas na cidade são mais robustas do que ele, Garrus então revela que sabe que Teacher é na verdade uma arma inteligente. Alertada por isso, Fran dá um passo para trás enquanto Teacher tenta deduzir como Garrus estava ciente de sua identidade. Garrus então ri e revela que tem uma habilidade extra chamada Olhos Divinos, que lhe permite ver além da proteção de identidade. Usando seus olhos divinos novamente, Garrus avalia Teacher e observa que suas habilidades são muito mais impressionantes do que as outras que ele viu, o que faz Teacher soltar algo.
Garrus percebe isso e Teacher amaldiçoa com desdém, mas Garrus assegura a Teacher que ele apenas deseja ter uma conversa como um ferreiro intrigado. Depois de ver o que Teacher era, Garrus observa que Fran não precisa ter outra espada. No entanto, Teacher aponta que uma das espadas de Garrus é mais forte do que ele. Nesse ponto, Garrus observa que, embora tenha maior poder de ATK, ele então menciona que o Teacher provavelmente não sabe sobre a condutividade de mana. Para demonstrar a diferença entre os dois, Garrus pega a espada com 450 de ATK da parede e pede que Fran desenrole o Teacher, o imbuindo com 100 pontos de mana e ataque a espada. Fran faz isso e a espada de 450 de ATK quebra com um único golpe. Garrus então revela que a condutividade de mana pura do Teacher estava em, significando que ele tem 200% de eficiência de mana e deveria ser capaz de carregar até 1000 mana sem problemas. Teacher deduz que seu poder de ataque seria superior a 2000 se ele usar um máximo de 1000 mana, e Garrus o elogia como uma das espadas encantadas mais impressionantes. Ouvir isso faz com que ambos tenham um momento de conexão que irrita Garrus, que então pergunta quem originalmente forjou o Teacher. No entanto, Teacher não tem ideia de quem pode tê-lo forjado e pergunta se o olho divino de Garrus poderia esclarecer. Por outro lado, Garrus detalha que alguém com a capacidade de forja de Garrus não poderia tê-lo forjado. No entanto, ele observa que talvez um deus ferreiro pudesse. Garrus então detalha a história de um deus ferreiro e como eles podem forjar uma espada chamada Espadas Divinas, das quais Teacher não é uma. Além disso, Garrus explica que a única espada divina que ele já viu se chamava Igneus. Agradecido pelo que Garrus lhe contou até agora, Teacher pede que Garrus crie uma bainha para ele com o material de monstro coletado. Descarregando sua coleção de material de monstro no confuso Garrus, informa ao Teacher que o material fornecido vem de monstros de classificação DC e se oferece para criar de graça. Informado por Garrus que levará 3 dias para a bainha e 1 mês para ele completar a armadura, Fran e Teacher deixam a loja de Garrus. Enquanto caminhava pelas ruas de Elessa, Teacher pergunta se Fran precisa de calcinhas, ao que ela informa que não são necessárias. Uma senhora repreende essa ideia e insiste que visitem sua loja. Dentro do local, a lojista mostra a Fran uma variedade de calcinhas para escolher, assim como vestidos. Seguindo o conselho do lojista, Fran e Teacher vão para a loja de conveniência de um homem imponente chamado Rufus. Depois que Teacher usa identificar em Rufus, descobre-se que sua FOR é 150 e Fran pergunta se ele é um aventureiro, ao que Rufus afirma que se aposentou e abriu a loja há 3 anos. Assim, Fran compra um monte de suprimentos de cozinha na loja e depois de encontrarem uma pousada para passar a noite, Teacher faz frango frito para Fran. Depois que Fran terminou seu jantar e vestiu seu pijama, Teacher alocou seus pontos de experiência para a magia de cura antes de irem dormir, para estarem melhor preparados para as batalhas que os aguardam. Desconhecido por eles, uma horda de goblins emergiu de uma caverna. No dia seguinte, Fran e Teacher encontram algumas ervas de cura em uma floresta local, usadas como ingrediente em poções. Eles então encontram uma fruta usada para curar veneno e depois alguns cogumelos de resistência, que são bons para cozinhar. Como eram aventureiros de classificação G, tarefas como coleta de ervas eram comuns, assim como subjugar monstros como alguns goblins. Fran então ouve as vozes de aventureiros em apuros e vai até o local, encontrando os aventureiros Lily, Cruel e Eustace cercados por 13 goblins. Chegando à cena, Teacher percebe que alguns dos goblins são hobgoblins. Assim, Fran decide avançar e ajudar os aventureiros e derrota 3 deles com um feitiço de fogo. Para evitar outra fogueira acidental que Fran criou na floresta, Teacher aconselha que ela use magia de terra em vez disso. Então, tanto Fran quanto Teacher lançam respectivamente flecha de pedra e bala de pedra contra os goblins, eliminando alguns deles na primeira investida. Fran então derrota alguns dos goblins com corte duplo, e Teacher usa a bala de pedra contra um, permitindo que Fran suba de nível para 4. Ela então termina todos os goblins com a bala de pedra e corte pesado de Teacher. Uma vez feito isso, Fran se aproximou dos aventureiros e lançou cura em círculo neles, e como recompensa, concordou em levar os materiais do Hobgoblin. Quando Eustace menciona que a aparição de Hobgoblins sinaliza uma investida de goblins, uma ignorante Fran e Teacher aprendem o que é com os aventureiros.
Após a explicação, o único Goblin sinaliza seus camaradas e Teacher o elimina com uma bala de pedra. Com mais Goblins a caminho, Fran faz os aventureiros retornarem a Elessa para avisá-los sobre a próxima investida de Goblins enquanto ela lida com os Goblins que chegam. Ao fazer isso, Fran sobe para o nível 8, e apesar de estar cercada e em menor número pelos Goblins, ela se recusa a ceder a todos eles. O professor percebe a inadequação em sua força. No entanto, embora Fran reconheça que são fracos, ela quer se tornar mais forte dominando melhor o professor. Nesse momento, 2 Goblins os atacam e Fran os mata com um único golpe. Cercada por mais Goblins, Fran se prepara para atacá-los enquanto promete se tornar mais forte. Ao fazer isso, o professor percebe que sua superproteção foi, por sua vez, uma maneira dele não querer se machucar. Querendo igualar a determinação de Fran, Teacher resolve ajudar Fran da melhor forma que puder para assisti-la. A partir daí, Fran usa Teacher para matar Goblins até o anoitecer. Ao fazer isso, Fran sobe de nível para 12. Naquela noite, Fran e Teacher visitam a loja de Garrus, e Garrus comenta sobre a aparência cansada de Fran e descobre que ela matou mais de 100 Goblins. Teacher então pergunta a Garrus se ele pode consertar a armadura de Fran e observa que dali a 2 dias, Fran enfrentará seu primeiro calabouço. No dia seguinte, Fran localiza a masmorra do esconderijo dos Goblins, mas é proibida de entrar pelo Teacher, que sugere que eles coletem os cristais dos Goblins de seus corpos. Logo são abordados por Crew, Lily, Eustace e alguns outros aventureiros. Fran aponta o esconderijo dos Goblins para o grupo e um aventureiro anão afirma que o esconderijo não existia há um mês e acredita que seja uma masmorra formada recentemente. Crew sugere que Fran volte para Olessa e informe o mestre da guilda sobre a masmorra enquanto seu grupo vigia a masmorra. Fran concorda em fazê-lo e quando o faz, Dona Drond exige saber quantos Goblins ela matou, mas a resposta de Fran é muito vaga. Clint então pergunta se Fran poderia responder a pergunta de forma mais tangível, então com a ajuda do professor, ela responde que abateu cerca de 130 Goblins, 20 dos quais eram de alto nível. Dona Drond acredita que tal número significaria que é uma invasão de Goblins. Clint opina sobre as circunstâncias da situação e está desconcertado que agora seja considerado uma masmorra em vez de um esconderijo. À luz dessas notícias, Clint promove Fran para o Rank F. Mais tarde, Fran transmite a notícia a Garrus, que repara sua armadura com a ajuda de 4 cristais de mana sobre uma mesa. Teacher observa o quanto ficou impressionado com o feitiço de restauração que Garrus lançou, e ele explica as propriedades dos cristais de mana, e que a habilidade que usou era de um ferreiro arcano. Curioso para saber o custo, Garrus explica ao Teacher que custaria 10.000 ouro, mas como os cristais perdem sua eficácia com o tempo, o reparo subsequente custaria 30.000 ouro. Fran então pergunta sobre masmorras, e Garrus explica detalhadamente sobre as masmorras, núcleos e mestres. Assim que Fran está pronta para partir após vestir sua armadura, Garrus diz ao professor que a bainha personalizada que ele solicitou estará pronta no dia seguinte. De volta à estalagem, o professor verifica as estatísticas de Fran e descobre que ela ganhou um novo título: Matadora de Goblins. Fran então insiste que eles tomem banho juntos, e apesar dos protestos do professor, eles o fazem. Depois que Fran se lava, ela começa a limpar o Teacher até que Nell, acompanhada por 2 outras mulheres, para Fran e observa como trazer sua espada para a área de banho é uma etiqueta terrível. A aparência de Nell choca o Teacher e mais tarde eles desfrutam de uma refeição com ela. Nell desabafa com Fran sobre sua desaprovação em relação à recusa da Brigada dos Cavaleiros em ajudar na caça aos Goblins, fazendo com que os aventureiros lidem com toda a situação. Ela então menciona que o Tenente dos Cavaleiros, um nobre chamado Al-San, odeia aventureiros e foi ele quem recusou o pedido de assistência para a próxima missão de Goblins. Nell então afirma que gostaria que Amanda estivesse lá para ajudar, e continua a explicar seu nome completo e título, mas não pode ajudar devido a outra missão nas Grandes Planícies do Lobo. Observando que o deus do caos está fazendo seu trabalho, Fran pergunta a Nell sobre os deuses, e ela elabora sobre eles e revela que o deus do caos é uma mulher. Fran então pergunta se havia um deus da guerra, e Fran revela que havia um. No entanto, ele caiu em desgraça por se tornar viciado em poder. Depois disso, o antigo deus tentou subjugar os outros deuses, mas falhou e foi derrotado, com várias de suas partes cortadas, espalhadas e seladas pela terra.
as partes que não foram seladas se transformaram em monstros como goblins ou orcs. O professor acha a informação perspicaz, mas a cabeça de Fran não consegue lidar com o fluxo de informações que recebeu. Portanto, Teacher leva Fran de volta ao seu quarto e a deixa dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, Fran e Teacher visitam a loja de Garrus, entregando-lhes a bainha personalizada que Teacher solicitou. Sem perder tempo, Teacher entra direto na bainha e fica entusiasmado com ela. Garrus então explica a característica única da bainha que permite que ela se abra verticalmente a partir de um interruptor na sua parte inferior. Em seguida, Fran e Teacher se juntam aos aventureiros encarregados da subjugação da masmorra dos goblins liderada por Dona Dronte, que revisa as tarefas objetivas da missão. No meio disso, um enxame de goblins sai da masmorra. A brusquidão da emboscada faz com que os aventureiros se separem em grupos menores, o que o professor acredita ser o plano dos goblins. Fran então resgata um aventureiro à mercê de um hobgoblin e, para evitar chamar atenção ao coletar cristais, Fran decide entrar na caverna. Antes de chegar ao seu destino, Fran usa salto aéreo para ganhar vantagem aérea e então lança tri-explosão para matar vários goblins de uma vez. Ela então usa onda sônica para matar vários e eles seguem com explosão de chamas. Com o caminho livre, Fran e Teacher entram na caverna, onde no fundo, o mestre do calabouço se vangloria de como a emboscada que ele orquestrou deixou os humanos em alvoroço. Enquanto o mestre da masmorra ri, uma figura sombria flutua ao seu lado. Fran, empunhando Teacher, corre para dentro da masmorra enquanto Dona Dronte e os outros aventureiros a seguem, matando os goblins que bloqueiam o caminho. Teacher aconselha Fran a ser prudente e a usar a pena de retorno, se as lutas à frente se tornarem muito pesadas. Seguindo as instruções do Teacher, Fran coleta os cristais de goblins selecionados e seus corpos, enquanto o resto é deixado para os aventureiros lidarem. Logo, eles encontram uma abertura com um caminho que leva ao segundo andar. Cravando Teacher no chão, Teacher usa simultaneamente ecolocalização, sentido de tremor, sentido de presença e visão térmica para explorar à frente. Detectando dois arqueiros hobgoblins à frente, Fran e Teacher imediatamente confrontam os goblins, fazendo-os fugir. No entanto, isso permite que eles sigam os goblins de volta ao seu rei e rainha. Enquanto isso, Dona Dronte e os aventureiros acabam com os goblins deixados para trás por Fran, e ela é mencionada por seus feitos incríveis até agora. Retornando ao lado de Fran, ela localiza o rei e a rainha, acompanhados por um grande grupo de goblins. Advertindo Fran para não avançar, Teacher sugere que eles reduzam o número de goblins primeiro com feitiços e depois lidem com o rei e a rainha. No entanto, este plano sai pela culatra quando Teacher acidentalmente mata o rei e a rainha, para a grande decepção de Fran. Continuando em frente, especula-se que nem o rei nem a rainha Goblin eram o mestre da masmorra. No final do caminho, eles chegam a uma porta, onde, atrás dela, são emboscados por enxames de besouros do exército, dos quais alguns têm novas habilidades para eles adquirirem. Após 30 minutos derrotando os monstros, pouco ou nenhum progresso é feito em seu esforço. O professor então vê um líder de besouros do exército e percebe que ele convocou mais besouros à medida que Fran os matava. Observando seu interesse na habilidade de invocar lacaios dos besouros do exército, Teacher pergunta sobre a condição de Fran, ao que ela responde que está bem. Com isso, Teacher lança tri-explosão, eliminando os besouros do exército e deixando o líder vulnerável o suficiente para ser derrotado por Fran. Depois de ganhar uma habilidade de invocar minions e sua magia de asas subir para 7, Fran encontra outra porta. Atrás dela, uma aura mágica potente podia ser sentida. Antes de entrar, Teacher lança resistir a tudo, aumentar sentido, aumentar físico para elevar suas estatísticas temporariamente. Finalmente, regeneração é lançada caso Fran sofra algum ferimento. O professor também promete a Fran que, quando completarem a missão, ele preparará seu prato especial, curry, e isso deixa Fran extasiada. Ao entrar pela porta, Fran e o professor são recebidos por um grande demônio alado. Em Elissa, Nell visita Clint em seu escritório para perguntar sobre Dona Dronte e a missão de subjugação da masmorra de Fran. Clint alivia qualquer preocupação de Nell, observando que monstros fortes não deveriam habitar a masmorra recém-formada. O grupo de Donedron não consegue passar pela primeira porta do segundo andar dentro da masmorra. Do lado de Fran, o professor lança identificar na criatura e descobre que é um demônio maior com habilidades poderosas. Uma dessas habilidades, o tomador de habilidades, preocupou o professor
e ele informou Fran sobre o que ouviu de Randall sobre demônios maiores. Um tipo raro de Goblin ordena que o demônio lide com Fran e a repreende por matar seus lacaios Goblins. Rebelando-se contra seu mestre, o demônio maior manda o Goblin calar a boca ou morrer enquanto lida com Fran. Dotando-se de 500 pontos de magia, Teacher e Fran enfrentam o demônio maior, que empunha sua própria espada. Durante a luta, o demônio maior tinha uma grande vantagem sobre Fran, conseguindo cortar as mãos de Fran. Aterrorizado, Teacher lança Firewall para proteger Fran de mais danos e reanexa as mãos de Fran com Greater Heal. O demônio maior então tenta emboscar Fran usando sua magia negra, que Teacher deduz que ele está se teleportando via magia das sombras, usando a sombra de Fran como um catalisador de teletransporte. Lançando um contra-ataque contra o demônio maior, Fran consegue acertar um golpe, mas seu oponente revida com um feitiço poderoso. Apesar do conselho do professor para usar a pena de retorno quando surgir uma oportunidade, Fran está determinada a vencer. Reconhecendo que a esgrima e a agilidade de Fran eram superiores às dele, o grande demônio usa sua habilidade de roubo de habilidades para roubá-las de Fran. Supostamente roubando as habilidades de Fran, o grande demônio ataca Fran, apenas para ter o lado esquerdo de sua boca cortado por ela. Teacher percebe que o grande demônio não sabia que ele compartilhava suas habilidades com Fran. Esperando ajudar o grande demônio, o mestre da masmorra convoca uma horda de goblins, mas eles são instantaneamente destruídos pelo feitiço da bomba negra do demônio. Avisando o mestre da masmorra para não interferir novamente ou seus membros serão arrancados, o grande demônio então lança Raio das Trevas contra Fran. Nas partes superiores da masmorra, o grupo de Donadon tenta derrubar a porta que leva ao nível mais profundo onde Fran estava. Retornando ao lado de Fran, Teacher sugere que usem a pena do retorno para escapar. No entanto, Fran recusa, observando as consequências se o fizerem. Desviando das lanças de escuridão do demônio, Teacher concorda em dar a Fran todo o poder de que ela precisará enquanto ela desvia habilmente dos ataques de Darkness Blaster do demônio. Avaliando a situação, Teacher cogita sobre uma possível fraqueza, enquanto Fran agora desvia de bombas negras seguidas por outro Darkness Blaster e Darkness Thunderbolt. Durante esses ataques, Teacher percebe que o demônio evita propositalmente o mestre da masmorra. Então, para testar uma teoria, Teacher faz Fran lançar uma flecha de fogo no mestre da masmorra, fazendo com que o demônio bloqueie o ataque com seu corpo. É então lembrado o que Donadron de uma vez disse sobre o que acontece com uma masmorra quando seu mestre é morto. Assim, Fran e Teacher lançam múltiplos feitiços de fogo contra o demônio, que anula os feitiços com uma barreira. Com o MP deles prestes a acabar, Teacher propõe uma aposta, e após o demônio lançar outro raio de escuridão, Teacher lança Sentido de Mana. Isso permite que Teacher deduza que leva 3 segundos para o demônio regenerar seu MP após um grande feitiço. Assim, Teacher diz a Fran para lançar um feitiço de vento para lançá-lo em direção ao mestre da masmorra. Fran faz isso e cria uma distração com alguns feitiços de fogo. No entanto, o demônio estava ciente dos planos deles e atacou Teacher com um raio de escuridão, mas esse ato foi uma distração, pois Teacher se redireciona em direção ao demônio para apunhalá-lo em seu cristal. Usando quase todo o seu MP, Teacher derrota o demônio apenas para acabar em um estado quebrado, deixando Fran devastada. Nesse momento, o Teacher começa a regenerar graças ao cristal do demônio e à sua habilidade de regeneração de MP. Explorando Fran emocionalmente e embalando Teacher, o mestre da masmorra tenta usar seu MP restante para invocar outro demônio poderoso, mas Fran o impede antes que ele consiga. Ela também corta sua mão, que tinha uma braçadeira sacrificial que permitiria que ele revivesse após morrer, e a guarda para si. Depois disso, o mestre da masmorra morre, e a caverna se transforma em uma sala de tijolos de marfim. Donadron e seu grupo então chegam à cena, e Donadron elogia Fran por sua conquista, mas depois a repreende por ter avançado sem eles. Depois, enquanto o grupo de subjugação da masmorra retorna a Elessa, o professor informa a Fran que ela subiu de nível para 25, e tem tanto novas habilidades quanto estatísticas impressionantes. O professor também ficou impressionado com suas próprias novas estatísticas e habilidades. No entanto, quando ele perguntou como deveriam gastar seus pontos de evolução, ficou chocado ao ver que Fran estava chateada com o quanto ele estava animado com as habilidades. Ela recebeu a maior parte de uma bronca de Donadron. Para melhorar a opinião de Fran sobre ele novamente, Teacher lembra a Fran que prometeu fazer curry para ela depois que cumprissem a tarefa.
Ouvir isso deixa Fran radiante e eles mudam o assunto para em quais habilidades investirão, decidindo por maestria em espada e artes. Uma vez que os pontos são alocados para maximizar ambas as habilidades, Fran aprende artes da lâmina, maestria e elemental. Os pontos restantes eles usam em roubo de habilidades e maximizam isso. Naquela noite, Fran retorna à Guilda dos Aventureiros, onde Clint a cumprimenta e parabeniza por sua recente conquista dentro da masmorra. Por outro lado, Clint pergunta a Fran o que aconteceu com o Cristal do Demônio, e Fran responde que ele quebrou quando ela o matou. Embora hesitante, Clint acredita em Fran, observando que não houve perturbação por parte das fadas. Um homem caseiro em armadura invade a sala e afirma que Fran estava mentindo. O cavaleiro pomposo e pretensioso que invadiu o escritório de Clint e confrontou Fran se apresentou como August Alsind, tenente da Brigada dos Cavaleiros de Elessa, que tem hábitos grosseiros. Fran e Teacher lembram-se de ter ouvido o nome de August de Nell antes, e August então se gaba de ter uma habilidade que detecta mentiras. Professor lança Identificar em agosto e obtém uma descrição vocal de sua habilidade especial, Essência da Falsidade. Sua descrição faz o professor acreditar que August explora sua habilidade para seus caprichos corruptos. Apesar do pedido de August para lidar com Fran por mentir para ele, Clint rejeita formalmente, observando a conquista de Fran ao derrotar um demônio maior. Além disso, a exigência de August de levar os cristais imateriais do monstro também é rejeitada, citando que seus cavaleiros não participaram da subjugação da masmorra. Embora August argumente que as informações fornecidas eram vagas e menosprezassem os aventureiros lá, Clint repreende os comentários e alegações de August. Ele também opina sobre como foi estranho que o Capitão Urso rejeitasse seu pedido de assistência com uma subjugação e acreditava que August decidiu por ele. Enquanto a discussão continua entre Clint e August, Fran tenta mediar a situação oferecendo seus materiais de Goblin, que são rejeitados por um August enojado. Motivada pela raiva, Fran sugere esfaquear August, mas é impedida por Teacher, que sugere testar sua recém-adquirida habilidade de roubo de habilidades em August. Fran concorda e eles roubam a essência da falsidade de August, junto com a etiqueta nobre. Agora incapaz de detectar mentiras e agir adequadamente, August sai do escritório quando Nell entra. Clint pede desculpas pela exibição rude de August e explica seu passado desagradável. Depois disso, Clint anuncia a Fran que ela foi promovida para o rank D. Uma Fran eufórica agradece a Clint com uma reverência educada decorrente de sua habilidade de etiqueta nobre. Mais tarde, Fran recebe formalmente seu novo rank e recompensas de Nell na recepção. Ela é então parabenizada pelo aventureiro anão, Levent, e pelos outros aventureiros presentes. Por sua ajuda e contribuições na missão de subjugação da masmorra, Fran os convida para bebidas como agradecimento. Após a celebração na guilda, Fran adormece em seu quarto enquanto fala dormindo sobre o curry que o professor prometeu fazer para ela. Divertido com o pedido sonolento, o professor a cobre e promete fazer curry para ela pela manhã. O professor é mostrado sonhando, envolvendo 3 deusas banhadas em luz, que falam com ele e exibem seu corpo de espada. Ao despertar de seu sonho, Teacher percebe que não sonha mais e acha estranho ter sonhado. Logo, Teacher ensina Fran a cozinhar à beira do rio usando os ingredientes comprados na loja de Rufus. Primeiro, eles fazem alguns hambúrgueres e colocam os prontos na dimensão de bolso. Depois, fazem juntos o prato principal, curry, e o resultado final deixa Fran muito feliz. Uma semana se passa e nesse tempo, Fran aceita várias missões da guilda até que sua armadura seja concluída por Garrus. Em uma tarde, Fran descobre com o porteiro de Elessa sobre o Visconde Alsind, ou o cavaleiro ignóbil August estava procurando por Fran. O porteiro avisa Fran para ficar atenta a qualquer problema que ela possa encontrar envolvendo ele, e Fran agradece pelo aviso. Enquanto caminha pelas ruas da cidade, Teacher avisa Fran que estão sendo seguidos. Assim, Fran leva os seguidores para uma área discreta, onde uma das pessoas se revela ser o agora desleixado August, que Fran não reconhece ou lembra. Chateado com isso, August chama seu assassino contratado, Juran, um gato azul, a subversão mais fraca da herança de gato negro de Fran. Ele o contratou para matar Fran como vingança por arruiná-lo. Juran, um assassino do clã Gato Azul, que foi contratado por August, perturba Fran, fazendo-a sacar Teacher da bainha.
Ignorante da história por trás do clã Gato Azul, Fran explica o terrível passado que eles têm contra seu clã Gato Negro. Ostentando as credenciais de Juran, Auguste ordena que ele lide com Fran e se afasta para uma distância segura. A luta de Fran contra Juran começa com ele andando atrás dela e sussurrando se ela está com medo dele. No breve momento de hesitação de Fran, Geran tenta atacá-la, mas o professor alerta Fran para que ela possa se defender contra o ataque. O professor descobre que a espada de Jurin era melhor do que a dos grandes demônios, e Fran confessa que os gatos azuis caçaram Fran e seus pais. Ganhando vantagem contra Fran, Jurin lembra de uma vez quando ele torturou uma mãe e filha gato negro. Ficando desanimada, Fran é lembrada por Teacher sobre seu objetivo final de evoluir e compara Jurin como inferior em relação ao grande demônio que enfrentaram. Superando seu medo, Fran corta a mão da espada de Jurin após saber o número de gatos pretos que ele matou. Ela então corta os membros de Jurin e o finaliza cortando a parte superior de sua cabeça. Antes que Fran pudesse lidar com o angustiado Auguste, um espírito da água enviado por Clint a interrompe e a convoca de volta ao seu escritório. Lá, Clint revela que o pai de Auguste, o Conde Olmes, havia emitido um mandado de prisão contra ele devido a um escândalo familiar. No entanto, graças a Fran lidar com a situação, Clint cuidaria de August dali em diante. Embora desinteressada nos detalhes, Fran perguntou se seria paga pelo seu trabalho e Clint confirmou. Antes que Fran pudesse sair do escritório de Clint para receber sua recompensa, ela esbarra em uma elfa voluptuosa. A princípio apologética, a elfa então abraça Fran exigindo que ela a chame de mamãe. Enquanto Fran luta para se libertar do abraço da elfa, Clint pede à elfa chamada Amanda para parar com isso. A professora lança identificar em Amanda e descobre que suas estatísticas refletem bem seu posto. Amanda então detalha que ouviu histórias sobre Fran no saguão da guilda. Logo antes de Fran sair do escritório, Amanda afirma que elas vão conversar novamente, mas Fran rejeita o comentário. Após o primeiro encontro de Fran com a Amanda, ela é perseguida por ela, com cada encontro sendo uma coincidência. Cedendo à pressão criada por Amanda, Fran desabafa suas frustrações para Nell, que explica que Amanda possui e administra um orfanato para crianças que perderam seus pais. Aparecendo ao lado de Nell, Amanda recita novamente a palavra coincidência, e Nell então informa que Clint quer vê-la. No escritório de Clint, Clint oferece a Fran a escolha de 2 cristais de sua coleção em troca de aceitar uma missão envolvendo uma masmorra chamada O Ninho da Aranha. No entanto, com suas habilidades de negociação, Fran consegue arrancar 5 de Clint, para seu desgosto. Fran então descobre por Clint que a missão foi imposta a ela, não apenas por causa de rumores desagradáveis sobre o relacionamento deles, mas para que ela completasse uma missão de seu nível. Além disso, se Fran completar a missão, ela terá acesso ao calabouço em Ulmut. Nesse momento, Amanda arromba a porta do escritório de Clint, invade a sala e declara abertamente que acompanhará Fran, e Clint concorda a contragosto. Depois, Fran senta-se em seu quarto, desfrutando de um curry que o professor fez para ela, e eles discutem o que esperar do Ninho da Aranha. A conversa deles então muda para os cristais dados a eles por Clint, dos quais 3 são de rank D e 2 são de rank C, todos os quais o professor nunca tinha encontrado antes. Sem perder tempo, Teacher absorve os cristais, fazendo suas habilidades evoluírem e ganhando 45 EP. Quando Fran chega ao local designado para sua missão, ela é abraçada por Amanda. Então, o aventureiro líder, Cruz dos Guardiões Azuis, se apresenta e apresenta seus companheiros de equipe, Rig e Izel, que atuarão como árbitros da missão de ascensão de Rank T. Cruz então pede que as outras equipes se apresentem, e Kraid do Rugido do Dragão é o primeiro, e lança um olhar de desaprovação para Fran. Freon, líder do grupo Olhos da Floresta, vai em seguida, depois Amanda, e finalmente Fran. Ao ouvir o nome de Fran, Kraid torna-se contencioso com ela, alegando que manipulou o mestre do jogo para ser promovida rapidamente. Ele então recita os rumores desagradáveis sobre o mestre do jogo e chama Amanda de velha, levando-a a confrontar Kraid e forçá-lo a pedir desculpas. Libertado do aperto de Amanda, Kraid ainda se recusa a acreditar que Fran não manipulou o GM para alcançar sua classificação, mas Fran ainda nega.
A explicação de Cruz sobre a missão continua sobre o papel de Amanda nela, um resumo dos detalhes da missão e a masmorra da Spider's Nest onde ela ocorre. Eles então avançam e o professor menciona uma dica de Garrus sobre como os núcleos de masmorras geram cristais e monstros que ajudam financeiramente as guildas a funcionarem. Além disso, enquanto se dirigem ao destino, Crad tenta fazer Fran tropeçar e cair em um rio, mas ela desvia. Em troca, ele é disciplinado por Amanda. Essas ações fazem com que todo o grupo fique atrasado. Um acampamento é montado naquela noite, e Fran é designada para ser a primeira de vigia. Enquanto ela faz isso, Crad, ainda duvidando de Fran, a provoca para um duelo ao menosprezar Teacher. Assim, Teacher sugere que Fran erga uma barreira de vento e terra para vigiar monstros. Fran então lança Zona de Vento e Terra, o que surpreende Freon antes de sacar Teacher. Os dois então duelam, mas Fran derrota Crad facilmente, o que intriga Amanda, que a convida para um duelo amigável. Fran aceita com a condição de que Amanda pare de segui-la se ela vencer, e Amanda decide que, se ela vencer, Fran começará a chamá-la de mamãe. Determinada a não perder, Fran informa ao preocupado Teacher que aceitou o desafio para descobrir quanto tempo aguentaria contra um aventureiro de rank A. No entanto, Fran perde no duelo, mas não sem oferecer um desafio digno para Amanda, que permite que Fran não a chame de mamãe. No dia seguinte, Fran pede desculpas formalmente a Cruz por usar sua magia de fogo tão perto da floresta próxima durante sua batalha contra Amanda. Cruz minimiza a situação e revela que ele, junto com o grupo de Crad, também desafiou Amanda, mas confessou que não duraram tanto tempo contra ela. Eventualmente, o grupo chega ao Ninho da Aranha e Cruz usa seu cartão da guilda para garantir a passagem. Ao entrar na masmorra, Teacher avisa Fran para ficar alerta enquanto estiver lá. Dentro da masmorra do Ninho da Aranha com os outros aventureiros, Fran e Teacher notam sua admiração por quão impressionante o lugar parecia para eles. Cruz então explica o layout do BF-1 e organiza o grupo em suas respectivas posições. Amanda conta a Fran sobre sua história com o calabouço e como isso a inspirou a abrir um orfanato. A conversa delas termina quando aranhas armadilhas as cercam, mas são rapidamente eliminadas pelos aventureiros enquanto Fran observa com Amanda. Ao chegar ao BF-2 da masmorra, monstros vespas são enfrentados lá, e à medida que avançam, Fran pergunta a Amanda a diferença entre artes, habilidades e magia. Enquanto Amanda explica as artes, mais monstros insetos atacam os outros, e o ataque de balanço poderoso de Crad é usado como exemplo de sua explicação. No BF-3 da masmorra, Cruz avisa o grupo que o andar é mais centrado em armadilhas, que o grupo de Crad ativa algumas inadvertidamente. Enquanto os outros aventureiros ativam mais armadilhas, Amanda começa a explicar a Fran sobre habilidades. Durante a explicação de Amanda, Ezel usa seu senso de armadilhas para ajudá-lo a desarmar as armadilhas no caminho à frente. A habilidade mencionada intriga Fran, que está interessada nela, e o professor concorda observando a utilidade de tê-la. Seguindo em frente, Amanda continua sua explicação sobre habilidades e fala sobre os diferentes tipos de habilidades chamadas únicas e bônus. A explicação de Amanda então se volta para a magia, enquanto ela explica os 4 elementos principais a ela associados. Ela também detalha como cada elemento pode ser aprendido através de um treinamento rigoroso, associado a cada elemento. Na entrada que levava ao BF-4, um enxame de aranhas armadilhas bloqueou o caminho deles. A equipe de Freon lidera um ataque contra os monstros enquanto o grupo de Crad auxilia como apoio, e Amanda explica magia composta para Fran. Madeira, gelo, vida, trovão, areia e metal são elementos dessa magia. Trovão foi o que mais impressionou Fran. Cruz decide que o grupo faça uma pausa no andar 4 e todos descansam em uma sala espaçosa com escombros caídos e pilares. Como um gesto de agradecimento, Fran dá a Amanda uma tigela do curry do professor. Assim que terminam o curry, Amanda discute 2 outros elementos, luz e sombra, seguidos por habilidades e capacidades relacionadas a essa magia. Crad então admite que o tempo deles na masmorra até agora foi fácil, mas Cruz e Ezel alertam respectivamente sobre os monstros mais fortes e armadilhas que os aguardam à frente. Fran então persuade o professor a aprender magia de relâmpago e faz com que ele maximize suas habilidades de magia de vento para desbloquear magia de tempestade e trovão.
A jornada pelo BF5 é tão traiçoeira quanto dizem, e o objetivo final deles é alcançar o núcleo da masmorra, coletar os cristais lá e sair. No entanto, no andar 6, uma nova variante das aranhas armadilha embosca o grupo, e Genil é afetado por um envenenamento letal. Assim, Fran usa o antídoto de magia de cura nele. A identificação de Fran revela que o nome das aranhas é Aranhas Enganosas, e Cruz decide que todos recuem para o BF5. Com a assistência de Fran e Amanda, eles garantem um caminho de volta para o BF5. No entanto, no caminho, Fran é jogada em um teletransportador e armadilha de desequipar forçado. Esta instância teletransporta Fran, Victor e Baltz para outra parte da masmorra sem o professor. Acordando em uma sala com Victor e Baltz, Fran nota um grande monstro ali chamado Aranha Trapaceira. De volta ao professor, nenhuma de suas habilidades consegue localizar Fran, deixando-o em pânico. Fran, Baltz e Victor estavam todos presos em uma sala com uma aranha trapaceira. O grupo restante discute encontrar o grupo de Fran e lidar com a aranha trapaceira. No final, Cruz se junta ao grupo de Crad, Rig se junta ao de Frion e Amanda seguirá sozinha com Teacher. A uma distância segura, Amanda usa o coletor de ruído de magia do vento para tentar localizar Fran por ecolocalização. Para sua decepção, Amanda não conseguiu encontrar Fran e continua em frente enquanto Teacher se preocupa com o bem-estar de Fran. Enquanto Amanda usa o coletor de ruídos novamente, Teacher usa pensamento dividido para descobrir uma habilidade que poderia usar para ajudar a encontrar a localização de Fran. O professor decide usar sua habilidade de invocar Minion e, seguindo o conselho do anunciador do sistema, invoca um Lobo Onix que imediatamente o ataca. Alertada pela presença do Lobo Onix misteriosamente invocado, Amanda prepara sua arma apenas para o professor se comunicar telepaticamente com ela para parar. Ele então explica que é amigo de Fran e que o lobo estava lá para localizá-la. Apesar de estar confusa com a situação, Amanda concorda em recuar enquanto Teacher descobre que o lobo estava sob a influência de frenesi de mana. A referida enfermidade foi causada pelo professor ao usar mana excessiva para invocar o lobo, fazendo-o sentir dor intensa e reconhecer seu invocador como uma ameaça. Amanda então propõe que o professor dê um nome ao lobo como uma possível forma de domá-lo. O professor nomeia o lobo de Jet, o que não só o doma, mas também o evolui para um lobo das sombras. Com Jet agora obediente aos seus comandos, Teacher faz Jet sentir o cheiro de Fran para que ele possa localizá-la. Assim que Jet capta o cheiro de Fran, ele leva Teacher até ela enquanto Amanda o segue. Fran, por outro lado, junto com Victor e Baltz, estava à mercê da aranha trapaceira e seria dominada por algumas aranhas bebês trapaceiras. No entanto, lembrando-se da garantia do professor, Fran ganha coragem para lutar de volta, resgatando seus dois companheiros cativos dos filhotes de aranha e usa suas mãos e pernas para matá-los. Mudando para o lado do professor, seu grupo se aproxima da localização de Fran até chegarem a um beco sem saída. Assim, Amanda lança Lança de Tornado que destrói a parede do beco sem saída, revelando um caminho oculto cheio de teias de aranha e aranhas. Teacher se oferece para entrar primeiro na passagem recém-revelada. Enquanto isso, Fran continua sua escaramuça contra a aranha trapaceira. A luta deles é interrompida por Teacher, que lança fogo eterno em si mesmo e se catapulta através da aranha trapaceira, reunindo-se assim com Fran. Como a aranha trapaceira havia fugido, Teacher lança cura maior e antídoto em Fran. Professor e Fran têm um momento de ligação que é interrompido por Amanda. Depois que Jet é formalmente apresentado a Fran, Amanda pergunta pessoalmente ao professor por que ele é uma espada falante, e com sua permissão, Fran revela o segredo do professor para ela. Após a grande revelação, Fran cura Victor e Baltz, que estavam ambos à beira da morte. Felizmente, os dois não se lembravam do segredo do professor. Eventualmente, o grupo de Fran foi emboscado por uma coruja branca, enquanto a aranha trapaceira se mostrou ainda viva e totalmente recuperada dos ferimentos que sofreu do professor. Fran, Teacher, Amanda, Jet, Baltz e Victor são confrontados por um monstro coruja branca, enquanto hordas de aranhas trapaceiras emboscam o lado de Cruz. Logo, Fran montou nas costas de Jet e foi acompanhada por Amanda, que carregava Baltz e Victor. Enquanto Baltz e Victor se reúnem com Crad e Genol, Fran faz Jet resgatar os aventureiros restantes presos nas teias da aranha enganadora. Tanto Fran quanto Amanda usam, respectivamente, feitiços de fogo e vento para eliminar as aranhas restantes ao redor da área.
O monstro coruja branca acabou por ser o familiar de Rig, Talua. Perto dali, a aranha trapaceira é revelada e Fran decide atacá-la, mas a aranha usa suas teias de bebê para criar um escudo para si. Rig então faz Talua curar todos com sua magia e com isso, Cruz pede a Fran para lidar com a aranha trapaceira enquanto ele e todos os outros cuidam das aranhas truque. Usando a explosão de chamas, Fran destrói a teia escudo da aranha trapaceira e monta em cima de Jet com o professor encantado com papaya de fogo para matar a aranha trapaceira. No entanto, a aranha trapaceira a aprisiona em uma esfera composta por aranhas trapaceiras para poder escapar. Para escapar do aprisionamento, Fran e Teacher lançam juntos o raio atordoante, permitindo que se libertem sequencialmente do aprisionamento e atordoem a aranha trapaceira. A retaliação da aranha trapaceira faz com que Fran fique sobrecarregada, acionando Amanda, que a derrota e destrói seu cristal. Isso deixa Fran chateada, pois ela queria acabar com a aranha trapaceira sozinha, o que deixa Amanda desanimada com suas ações. Depois de localizar uma nova passagem, o grupo encontrou onde estavam o núcleo da masmorra e os cristais e procedeu a coletá-los. Naquela noite, Fran pergunta a Amanda se ela já encontrou alguém da tribo do Gato Negro que tenha evoluído, mas ela não encontrou. Ela se lembra de alguns gatos negros que queriam evoluir e promete apoiar Fran. De volta a Klimt, o GM elogia Fran por suas recentes conquistas na escavação da masmorra. Por causa delas, Klimt permite que Fran atraia a mina de Ulmut e a aconselha a verificar suas classes de trabalho também. Fran faz isso com a ajuda de Nell, e das novas classes disponíveis, ela escolhe Mago de Batalha. Depois, Fran visita a oficina de Garrys para pegar a armadura que ela encomendou chamada Armadura de Gato. Como os itens do conjunto de armadura foram nomeados, eles receberam uma bênção divina dos deuses das feras. Embora aparentemente satisfeita com o conjunto de armadura, o professor tem uma discussão com Garrys sobre como a área do abdômen dela estava exposta. No entanto, a explicação de Garrys esclarece as coisas com o professor sobre os gostos preferenciais dos felinos e demonstra como, mesmo estando exposta, está protegida graças à proteção divina concedida pelos deuses. Acontece também que Garrys estava indo para Ulmut, mas em vez de ir pelo mar como Fran e Teacher, ele planeja atravessar as montanhas. No dia seguinte, Fran é despedida por todos os amigos que fez em Elessa e, depois de se despedir de todos, parte em Jet. Enquanto isso, Rig é mostrado como sobrinho de Clint, que foi encarregado de investigar relatórios feitos sobre a masmorra da Aranha Enganadora, que supostamente estava conectada a August Ulsan. Ele elaborou um plano para desviar o controle da masmorra de Elessa Hados. Rig também foi encarregado de espionar Fran para ver se ela era uma espia de Hados, mas essa ideia foi descartada após ouvir o relatório de Talua. Em outro lugar, Fran cavalgou em Jet para um destino desconhecido. Fran voa em Teacher enquanto se dirige para uma ilha voadora, apenas para ser emboscada por um monstro morto-vivo. O anime termina com Fran caindo em uma casa onde um homem que se chama Jan Du Vix, um necromante.